Olá, Giovanni, boa noite. É um prazer para a Soblec estar te recebendo hoje aqui. Mais um quadro Oftalmologista Responde para tu nos auxiliar aí e nos abrilhantar com o teu conhecimento. Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Cortou o início ali, mas estou ouvindo agora, sim. Tá, Tá ok. ótimo. Eu Então, o fico muito nosso feliz tema hoje, que a e gente vai agradeço o conversar, doutor convite. Giovanni, é: será que existe óculos para descanso? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Desculpa, Karina, pode repetir, por favor? O nosso tema hoje a gente vai conversar, será que existe ou não óculos para descanso? Bom, esse é um nome um pouco que pode levar ao engano, né? O óculos para descanso não é para usar no momento de descanso, nem para ficar descansando na gaveta, né? Como muitas vezes fica, né? Sim, existe um óculos que é prescrito para as pessoas utilizarem nos momentos que tem mais exigência de visão, seja leitura de livros, seja uso de telas, né? Então, são óculos para descansar os olhos, no sentido de que o olho precisa fazer menos esforço visual para enxergar, né? E então tem as indicações específicas para isso, né? E isso é indicado para todo mundo, Giovanni? Tipo, uma pessoa que acha assim, que chega no final do dia com o olho cansado, usou muito esse olho durante o dia no trabalho, já tem uma indicação de um óculos para descanso ou não? Como é que funciona isso? Na verdade, essa pessoa tem que procurar o oftalmologista para fazer o verdadeiro diagnóstico, né? Porque esses sintomas que a pessoa tem, que a gente chama de astenopia ou cansaço visual, ela pode ter várias origens. Pode ser uma questão de hipermetropia, astigmatismo, e aí sim é necessário o uso de óculos para descanso, ou podem ser outras situações, ressecamento ocular, olho seco, alteração na composição da lágrima, enfim, estrabismo. Existem várias situações que podem levar a esses mesmos sintomas. Então, quando a pessoa está se sentindo desconfortável no fim do dia, né, ela tem os olhos, sente os olhos cansados, então ela precisa procurar o atendimento para poder saber o que está acontecendo, né? Porque a gente tem músculos também dentro do olho, né, doutor Giovanni, que trabalham durante todo o dia para fazer a gente poder botar a imagem no foco, né? E Sim. muitas vezes esse trabalho, se o paciente tem um grau meio, mesmo que seja pequenininho, faz muita diferença nos sintomas, né? E quais são os sintomas que o paciente pode referir, que ele pode sentir quando ele está necessitando de uma ajuda para enxergar? Ele pode sentir embaralhamento da visão ou algum tipo de embaçamento. A pessoa pode sentir dor periocular ou mesmo nos olhos, pode sentir dor de cabeça, né? Às vezes pode até ter algum tipo de visão dupla, enfim. E muitas vezes as pessoas até não conseguem discernir bem o real sintoma. Assim, eu me sinto mal no fim do dia, né? Eu estou trabalhando o dia inteiro no computador, no final do dia eu estou muito cansada, com uma sensação estranha. Então, às vezes, vem esses sintomas meio nebulosos, né? E cabe nós, os oftalmologistas, fazer um exame completo, né? Não passando só a questão da refração, né? Para ver se a pessoa tem algum grau de óculos, mas avaliar a função lacrimal, enfim, movimentação dos olhos, alinhamento, tudo, um exame completo, né? Para ver o que está incomodando esse paciente. E até, né, Giovanni, porque hoje também se confunde muito, porque a gente usa muito a visão, né? Principalmente quem trabalha com computador, enfim, com eletrônico, com celular, com tablet, acaba usando demais a visão. E existem hábitos do dia a dia mesmo que a gente pode modificar e melhorar também esse cansaço visual no final do dia. Às vezes não é só o óculos, né? Sim, tudo influencia, né? Quando existem alguns estudos que mostram que a frequência do piscar diminui muito durante o uso das telas, né? Ou mesmo uma leitura que a pessoa está muito atenta,
né? Normalmente nós piscamos em torno de 20 vezes por minuto, né? E na situação quando a pessoa está usando a tela, ela pode piscar 4 vezes. Então, imagina o ressecamento que isso provoca, né? Claro. Então, isso pode causar esses sintomas, né, de cansaço visual. Uhum. E o fato também, né, Giovanni, de ficar olhando muito próximo, né, também, isso é uma coisa que também gera um desconforto visual no final do dia, né? A gente precisa tirar o olho da tela e olhar para longe várias vezes durante o trabalho, né? Cada 20 minutos, 15, o ideal é olhar para longe para esse olho descansar, para esse músculo relaxar, né? Isso vai deixar o paciente vai chegar no final do dia em melhores condições, né? Sim, sim, olhando para longe, como tu falaste, né, aumentando voluntariamente a frequência do piscar, né? Então a pessoa está ali trabalhando, pisca voluntariamente, né? Que aí tu ajuda a lubrificar o olho e já vai se sentir melhor, né? Eu E falo para os pacientes, torne seu piscar consciente, né? sim, é uma boa, exatamente. É. Né? E eu costumo orientar os adolescentes e quem tem aula online, né, que enquanto o profissional estiver falando alguma coisa que a pessoa não precisa estar exatamente olhando na tela, né, fica só ouvindo, deixa o olho relaxar, olhando para longe, né, e preste só Isso. atenção no som, né. Então, isso já, naqueles momentos, isso descansa um pouquinho o olho. Né? Ótima E, dica. E e, hoje em outra, dia as e outra escolas. questão que tu me falou que influencia, né, tudo isso que a gente já conversou, e até mesmo a alimentação, né, a alimentação hoje em dia é muito pobre em ômega 3, enfim, isso tudo altera a função lacrimal, e também as pessoas acabam tendo mais sintomas, crianças e adultos, né, independente da idade. Claro. E criança também pode usar óculos para descanso, Giovanni? Sim, algumas crianças, quando começa o período escolar de maior exigência visual, a partir dos 5, 6 aninhos, existem algumas crianças que têm algum tipo de hipermetropia ou astigmatismo que justificam a utilização dos óculos nessas situações específicas. Tem um detalhe, como o olho da criança ele é muito mais forte que do adulto, o músculo interno, ele tem uma capacidade muito superior ao do adulto, não é qualquer grau que é necessário utilizar na criança. Por exemplo, um 0,50, que todo mundo fala, eu tenho meio grau, né? Um meio grau numa criança de 5, 6 anos não faz absolutamente nada, né? Então, não tem efeito, porque o olho da criança vence esse meio grau com muito mais facilidade. Já num adulto de 25 anos, esse meio grau dá toda a diferença, né, enquanto ele está usando a tela. Então, pode usar óculos, a criança pode usar óculos para as atividades de maior esforço visual, que seria o óculos de descanso, mas os parâmetros são outros, né, para utilização do óculos. Né. Uhum. Giovanni, e existem lentes específicas, ou de contato, ou de óculos, que podem auxiliar nesse cansaço visual? Em quem usa muito a visão, quem tem uma demanda muito grande visual? Sim, felizmente, nos últimos anos, vários laboratórios, a indústria investiu bastante na pesquisa e no lançamento de vários tipos de lentes que a gente costuma dizer que elas têm um impulso acomodativo. O que é isso? É um grau um pouquinho mais forte quando a pessoa quer dar o foco de perto. Então, essas lentes são especialmente desenhadas para as telas, né, com recursos ópticos que dão mais conforto para o paciente, tá? E isso, existem lentes de óculos e também lentes de contato com essas características, né? E os pacientes que acabam investindo nesse tipo de óculos, eles se sentem muito mais confortáveis. Obviamente, É verdade. existem as indicações, tudo é particularizado, não é todo paciente que tem essa indicação, mas a grande maioria, muitos podem se beneficiar desse tipo de tecnologia. A gente tem que saber que existe, né, Giovanni, que existe essa possibilidade, né? E o Sim, usuário de lente de contato, então, não se fala, né? Porque
paciente que usa lente de contato, pisca menos, trabalha no ambiente com ar-condicionado, quer dizer, isso também vai demandar muito mais sintoma para aquele paciente, né? Sim. Então, existem também lentes de contato que têm um poder acomodativo um pouquinho melhor, né? Dá um conforto um pouquinho maior para a visão de perto. Então, é importante a gente saber que existem. E em relação aos filtros, Giovanni, o que tu acha? Normalmente eu recomendo, eu creio que o antirreflexo é muito bom para os pacientes utilizarem nos seus óculos, não tanto para crianças pequenas, porque a durabilidade deles fica muito curta, mas nos pacientes adolescentes e maiores, adultos, eles se beneficiam pela diminuição da luz, né, incidência de luz nos olhos dos pacientes. Já o filtro com bloqueio para a luz azul, existe uma controvérsia na literatura, né? Existe, se sabe que a luz azul é nociva para os olhos, entretanto, a quantidade de luz azul que sai das telas dos dispositivos digitais é muito baixa para provocar qualquer dano ocular. Então, ainda se discute o real benefício da prescrição desses filtros com luz azul. Então, isso é importante, né, Giovanni, conversar com o seu oftalmologista, com o seu médico sobre isso, né, porque às vezes o paciente chega na ótica com uma prescrição e fica perdido, né, o que ele vai querer, o que ele vai usar, o que não vai, e isso Sim. às vezes encarece muito o óculos, então tem que ver realmente o que é útil para aquele caso, né, então é importante você consultar seu médico oftalmologista e perguntar. Outra coisa Sim. que eu acho importante a gente não esquecer é o óculos solar, né, Giovanni, que também é um óculos de descanso no sentido assim, paciente que tem muita fotossensibilidade, o óculos solar, ele dá um conforto para o paciente também, né? Isso é bem importante as pessoas utilizarem, porque ele dá conforto e protege realmente de problemas oculares, né? Principalmente as pessoas que se expõem mais ao sol, né? Tem que usar o óculos solar. E aproveitando, os pais muito me perguntam sobre quando é que a criança deve usar o óculos solar, Isso. Né? Então, eu tenho o seguinte lema, nos primeiros 2 anos, as crianças ficam muito pouco expostas ao sol, né? E um pouco da radiação solar é benéfica para o corpo e para os olhos também, para o crescimento ocular sadio. Então, nos primeiros 2 anos, eu digo para os pais, se quiser usar, só para charme, né? Mas não precisa, né? Não deve ficar utilizando exageradamente, pode colocar em algum momento ou outro. A partir dos 2 anos, que a criança vai ter uma exposição solar maior, aí eu recomendo usar os óculos solares nos momentos que os pais colocarem o filtro solar na criança, que são os momentos Entendi. Que os pais já se preocupam em proteger a criança, né, que vai ficar mais tempo no sol. Mas não precisa ser escravo do óculos solar a todo momento, tem que sair do carro, botar o óculos, enfim, claro. Aquela neura. Isso eu deixo bem relaxado, né? Eu acho que o exagero não é saudável. Então, a partir dos 2 anos é essa a minha orientação, usar quando colocar o filtro, o protetor solar, né? E aí coloca. Interessante, até porque, né, Giovanni, hoje em dia a gente tem uma longevidade maior, né, a gente vive muito, então e o sol, a gente sabe que a exposição cumulativa à radiação solar, a gente pode Sim. trazer problemas lá na velhice, né, então a gente tem que lembrar das crianças, né, porque o que a gente mais via antigamente era os adultos na praia todos com óculos solar e as crianças não. Então... E a criança, ela fica muito, ela tá sentada na areia, brincando, ela recebe o sol de cima, a reflexão da areia, então ela recebe talvez até mais, né, pois de radiação. Então, excelente. Então, doutor Giovanni, vamos repetir, só para deixar bem claro para o nosso público, quais são os sintomas que eles devem procurar o oftalmologista quando o paciente está sentindo, ou o filho se queixou, o que a gente tem que ficar atento, assim, para pensar em algum óculos de descanso, alguma coisa que a criança possa se beneficiar? O embaralhamento de visão, embaçamento, principalmente após o esforço visual, sensações nos olhos, como de olho seco, ressecamento, ardência,
até mesmo uma coceira no final do dia, né? Ou aquela criança que esfrega muito o olho também, isso, né? Exatamente, né? Dores nos olhos ou perioculares, dor de cabeça, né? Então, esses sintomas sinalizam que a pessoa tem que fazer uma avaliação, né? Eventualmente as pessoas acabam até, eu vou na ótica comprar um óculos com filtro. Não é assim, né? Tem que consultar para ver se é realmente a necessidade de óculos, se não é um outro problema, para poder então fazer o tratamento correto e efetivo. O que a pessoa quer é resolver o problema dela, né? Então, melhor procurar o profissional que pode dar esse diagnóstico, né? E muitas vezes esses pacientes chegam à consulta, a gente faz toda a avaliação e dá tudo normal. E aí? A gente tem que pedir para eles descansarem, né? Realmente tirar os olhos das telas. A gente recomenda medidas comportamentais, né? Para que a pessoa consiga descansar um pouquinho os olhos, né? É exigência demais, né? Eu acho que isso é muito importante, né, da gente poder ter todo esse comportamento ambiental também em relação às telas, né, para reduzir essa demanda, né, do olho, porque o olho acaba trabalhando muito, mas, e a gente vê também, né, Giovana, realmente o paciente que precisa de correção óptica, que não sabe, né, que precisa, ele vem com essas queixas, né, e aí quando ele coloca o óculos, depois de um tempo ele, doutora, mudou a minha vida, eu sou outra pessoa, né, consegue render mais, consegue prestar mais atenção, consegue... Então, faz uma diferença muito grande na vida da pessoa, aquela pessoa que precisa realmente de correção e acaba não sabendo ou não usando, enfim, né? Exatamente. Então tá, doutor Giovanni, alguma coisa mais que o senhor gostaria de acrescentar? Eu acho que a mensagem, né, é que nem tudo se resolve com óculos, né? Então, na vigência de qualquer sintoma, as pessoas devem realmente procurar o oftalmologista, né, para poder fazer o diagnóstico correto e aí, então, resolver o seu problema, né? Eu acho que a mensagem é essa, assim, né? E quando tiver indicação dos óculos de descanso, utilizar os óculos no momento de necessidade, que muitas vezes... Ele está descansando, né? O óculos fica descansando na gaveta e aí não vai resolvendo. Então, tá, é isso aí. Tá ok, doutor Giovanni. A Soblec agradece o convite, o teu aceite para o convite, tá? Muito obrigada, foi excelente. E tenha um bom final de dia para ti, tá? Tá bom, obrigado pelo convite. Tchau, um abraço gente, a todos. Obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau. Tá ótimo, tchau.